Oi, pessoal! Que bom estar aqui novamente com vocês para compartilhar as coisas de Deus. Se você é novo aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo para alguém que você entende que precisa ouvir o que a gente vai conversar agora. O YouTube, quando você faz essas coisas, ele entende que o vídeo é relevante e passa a compartilhar com cada vez mais pessoas. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo do livro de Números. Na semana passada, a gente estudou o capítulo 11 e nós abordamos a questão da murmuração, a questão da ingratidão, como isso é importante a gente observar para não repetir os erros que os israelitas repetiram no deserto. No caso ali nesse episódio do capítulo 11 com relação ao maná. Agora a gente vai para o capítulo 12 e a gente vai observar uma outra situação bastante complicada que acontece na congregação. É a rebelião, insubmissão, revolta, inveja, não sei nem o nome que eu dou, de Miriam. Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Você em algum momento, dentro da igreja, já sonhou em ser chamado para alguma coisa, mas o irmão do seu lado foi e você não foi? Ou então você já olhou uma pessoa num determinado cargo, posto eclesiástico, e queria estar ali no lugar daquela pessoa, e você olhou para ela e pensou, meu Deus, o que ela tem que eu não tenho? Ou então, por que eu tô aqui e ela foi chamada? Afinal de contas, eu tenho requisitos e eu tenho aqui bagagem, eu tenho conteúdo, eu tenho depósitos. Por que o pastor ou o líder não me viu e não me deu aquele cargo? Você já passou por isso alguma vez? Miriam passou por isso. Ela, num dado momento, no capítulo 12, diz que ela é a irmã mais velha de Moisés, que é o caçula, Arão do meio, ela é a mais velha. Num dado momento, com o argumento de que Moisés tinha casado com uma estrangeira, uma midianita, Miriam começou a falar mal do irmão na congregação. E Moisés era o líder político de Israel. Moisés era o juiz de Israel. Moisés era o cara escolhido por Deus para fazer toda a libertação do Egito e levar o povo até o pé lá, a fronteira lá com a terra de Canaã. E Miriam começou a se revoltar, a falar mal dele. Só que esse argumento do casamento era um argumento fajuto, porque quando você continua lendo o capítulo, você vê que Miriam, na verdade, estava cobiçando o cargo dele. Tanto que ela até diz, num dado momento, Deus também podia falar comigo. A coisa toma uma proporção tão séria que ela acaba contaminando Arão, que se junta a ela nessa coisa de falar mal do irmão. E o que acontece? Obviamente, não tem outro desfecho da história, senão o próprio Deus convocar os 3 irmãos diante da tenda da congregação para pôr os pingos nos is. O que acontece? Ele esclarece como ele se apresenta para os profetas dele e esclarece o diferencial de como ele se apresenta para Moisés, deixando bem claro que ele escolheu Moisés para aquele lugar e ponto final. Obviamente, a gente está falando aí de um pecado de insubordinação, que é uma coisa muito séria. Miriam foi atacada por lepra, Arão se arrepende, pede a Moisés que interceda por ela, Moisés intercede por ela, em nenhum momento Moisés se defendeu, em nenhum momento Moisés se argumentou nada. Ele intercede por Miriam, mas Miriam tem que ser colocada lá fora do acampamento, cumprindo as regras da lei, rituais de purificação, para poder ficar 7 dias e ali voltar curada. Ou seja, ela atrasa a ida de Israel para Canaã por 7 dias. E o que isso tem a ver comigo e com você, crentes da nova aliança? Bom, aí é que entra, a nossa parte, O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos acolher os nossos líderes com a máxima honra, com a máxima consideração.
O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olhe para os seus líderes e honre-os, os aceite, trate eles bem. O apóstolo Paulo ele também fala sobre as obras da carne, um conjunto de traços de caráter que o crente ele não pode desenvolver no seu coração porque desagradam a Deus. E dentre esses traços de caráter que compõem as obras da carne está o ciúme. Em outras versões bíblicas, a inveja. O próprio Senhor Jesus, e aí é que vem o lado legal da coisa, né? Então aqui a gente está vendo, olha, vocês não têm que ter ciúme, vocês não têm que ter inveja, vocês não têm que cobiçar. Vocês têm que olhar as pessoas que estão em posição dentro da igreja com a máxima honra e deferência. E o mais legal, Jesus nas parábolas dos talentos explica que cada um recebe um talento conforme a sua capacidade. Ou seja, Deus nos dá aquilo, gente, com o qual a gente pode lidar. Às vezes você gostaria de estar num determinado lugar dentro da igreja, num determinado posto, exercendo uma determinada função dentro da igreja, mas é o Senhor que sabe como está o seu coração, se você pode ou não lidar com aquilo. Se você tem condições de lidar não só com o bônus, mas também com o ônus. Não só com o prazer, mas também com o dever. Não só com o cargo, mas também com os encargos. Então você precisa perceber que o Senhor, ele organiza a igreja dele segundo o seu querer, mas ele olha também o coração dos seus servos. E ele sabe quem é quem e os limites de cada um. Eu queria encerrar esse vídeo falando o seguinte para você. No final das contas, o que deve ser realmente importante para mim e para você, crentes da Nova Aliança, é fazer o que o Senhor nos dá com excelência, sem nos importarmos com posições, com fama, com status, com curtidas e seguidores no reino de Deus. Porque o que vai contar lá no céu não é o quanto eu mandei, o quanto me seguiram, o quanto me curtiram, mas se eu e você fomos fiéis com relação àquilo que o Senhor nos deu para fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que o livro de Números esteja te abençoando. Um beijo no seu coração e até a próxima.